Fala pessoal, beleza? Que bom que você está aqui para mais um vídeo aqui no canal para que possamos. E graças a Deus nós estamos iniciando uma série muito especial que vai fazer a diferença na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que vai. E essa série tem o nome Para Onde Eu Vou? E essa é uma grande pergunta que muitas pessoas têm nos enviado, não só a mim, mas para muitas outras pessoas também, que estão fazendo vídeos com relação ao Adventismo, e muitas famílias, eu digo para você, só em 2023, começo de 2024, centenas de famílias adventistas deixaram o Adventismo e agora estão tomando uma decisão para onde ir, para qual comunidade frequentar ou para qual comunidade fazer parte com a sua família, com o seu marido, com seus filhos, ou até mesmo sozinho. E essa série que nós estamos criando aqui agora, esse é o episódio número 1, é uma série que tem como objetivo primário dar a você um mapa com excelentes alternativas. Eu sempre digo que o Espírito Santo é aquele que guia, que convence, que acalma o nosso coração, que nos instrui para onde nós devemos seguir nossa jornada cristã. Nós cremos nisso, mas, no entanto, nós estamos aqui fazendo também um processo mais prático, né, mais direto, para quais alternativas seriam ideais para pessoas que participaram do Adventismo do sétimo dia. E hoje nós temos aqui um convidado fantástico, vocês já conhecem ele, o nosso amigo pastor Tarles Elias. Que legal tê-lo conosco de novo, pastor. Muito bom falar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Espero que mais uma vez seja bênção para quem for assistir, para quem for se alimentar desse conteúdo, e espero ser também um caminho para aqueles que estão buscando para onde eles querem ir, para onde desejam ir, de acordo com a verdade da palavra, com os princípios bíblicos, né? Então, pretendo ser um canal de bênção mais uma vez aqui nesse canal. Glória a Deus por isso. Então, galera, vocês já sabem, já conhecem, Pastor Tarles é de casa. Nós já tivemos aqui conversas excelentes, outros vídeos aqui que nós fizemos também com a participação dele. E também o Pastor Tarles, ele dirige uma igreja em São Paulo. Se eu não me engano, são mais de uma igreja, né, pastor? Nós temos uma igreja na capital de São Paulo, na Zona Norte, na Vila, meu Deus, da Vila Maria Baixa, né? Uhum. E nós temos 2 igrejas no litoral. Eu sou pastor aqui da Praia Grande, litoral de São Paulo, e temos uma igreja filha em Mongaguá, que também é litoral de São Paulo. Então hoje nós temos 3 igrejas, uma em São Paulo capital, Vila Maria Baixa, uma em Praia Grande e outra em Mongaguá. Legal. Para a galera decorar o nome da igreja, qual é o nome da igreja? A gente vai falar muito esse nome, repetir esse nome durante o nosso vídeo. A gente chama carinhosamente de CAU, que é uma sigla, né? Que significa Comunidade Apostólica Livre. Certo. Comunidade porque somos uma comunidade de irmãos. Apostólica porque confiamos na doutrina dos apóstolos. E livre porque o Senhor Jesus nos libertou do pecado, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, por isso, Comunidade Apostólica Livre, e nós chamamos de CAU, né? Vamos para CAU, é a Igreja CAU. Legal, muito bom, muito bom. E como tem sido, então, essa sua jornada na comunidade, em termos, assim, de experiência, de crescimento, da abrangência toda do ministério, como você tem se sentido como pastor dessa comunidade? Certo. A CAU já existe há 16 anos. Eu sou pastor da CAU há 12 anos. Eu fui um pastor neopentecostal, participei de uma igreja neopentecostal muito grande aqui no Brasil, até que o Senhor abriu os meus olhos e eu comecei a conhecer mais da palavra e me desliguei do neopentecostalismo e fui procurar uma igreja bíblica, honesta, transparente, voltada à cruz, à graça do Senhor, e eu encontrei a CAU, que foi fundada pelo bispo Denis Ricardo, que está em São Paulo, na Vila Maria. Uhum. E há 12 anos nós começamos um trabalho aqui na Praia Grande, no meu escritório. Eu estou falando de uma sala aqui, mas onde hoje acontece o podcast do Teologar, foi a sala onde se iniciou a igreja com uma reunião com 16 pessoas. Então, em 2011, dia 12 de abril de 2011, nós começamos com 16 pessoas. Segunda reunião, 19 pessoas. Terceira reunião, mais de 50 pessoas. Uau. E assim foi chegando pessoas, alugamos um salão aqui no Boqueirão, na Praia Grande,
o salão cabia 100 pessoas, aí chegaram 100 pessoas, 115, 120, 150, abrimos outro culto, e aí 200 pessoas, 300 pessoas, aí já não cabia mais, não tinha como mais caber ali naquele lugar, alugamos outro salão, um pouco maior, 2 andares, bem assim, bem mais localizado, na Avenida Kennedy, que é a principal avenida aqui da Praia Grande, foram chegando mais pessoas, mais 100, mais 200, mais 300, hoje nós temos mais de 700 membros na igreja, uma igreja muito saudável aqui na Praia Grande, muito relevante. Acabamos de comprar um terreno para a construção da nossa igreja, porque nós temos 3 cultos no domingo, com mais de 300 pessoas, os cultos da manhã e da noite, só o da tarde, que tem 150 pessoas mais ou menos, não superlota. Então compramos um terreno e nesse terreno pretendemos construir, compramos mais de 1.000 metros quadrados aqui no Boqueirão, uma doação voluntária dos irmãos da igreja, compramos por milhões de reais esse terreno, aqui no litoral é muito caro, né? Sim, E sim. agora pretendemos construir também. Amém, glória a Deus. Isso quer Então, dizer, contando rapidinho, né? Pincelei aí 12 anos de história de mudanças de endereço da nossa sim, igreja. e mostra a mão de Deus, né, pastor? Mostra a mão de Deus no ministério, no projeto, e o impacto que vocês estão fazendo na vida das pessoas, né? Pois é, a gente tem vivido a graça de Deus. Não é por causa do Tarles, não é por causa do teu lugar, não é por causa da localização, é realmente a graça de Deus. Nós temos um aumento aqui, Rodrigo, de 30, 35, 28, 24 novos membros por mês. É um crescimento saudável, né? Sim. Então, no final do ano, nós temos 200, 300 pessoas a mais na nossa igreja. Então, nós temos mais de 1.000 visitantes por ano que Uhum. passam aqui na nossa igreja. Então, realmente, Deus tem dado graça para nós, uma igreja saudável, pessoas que têm buscado uma igreja que não é tão tradicional assim, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, né? Uhum. Mas é extremamente bíblica, extremamente transparente, extremamente voltada ao evangelho da cruz, da graça do Senhor. Então as pessoas chegam ali e veem um evangelho assim puro, sem pirotecnia, sem agrotóxicos para poder trazer para anabolizar a palavra, não, um evangelho simples, puro, um evangelho que está de acordo com as escrituras, e isso tem atingido muitas pessoas que têm buscado isso aqui no litoral e também em São Paulo. Glória a Deus. Amém. Eu gostei dessa palavra que você utilizou, transparência. É. Transparência. A Transparência na palavra gente, é importante. a gente é transparente, Rodrigo, né? Não sei se eu te cortei aí, se você ia Não, fazer não, alguma, pode falar. Pode falar. mas assim, transparente em tudo, né? Não escondemos o pecado, transparente com a minha vida. Por exemplo, eu trabalho aqui ainda, né? Eu tenho o Teu Lugar como uma empresa, eu tenho outra empresa, uma corretora de seguros. Então, a minha vida e da minha família é transparente, né? Por exemplo, fizemos doações para o nosso terreno. Eu doei a minha própria casa para comprar nosso terreno. Hoje eu moro de aluguel. Então, tudo feito de forma transparente. As doações, né, para quem está assistindo aqui já falando da nossa igreja, porque esse vídeo acho que tem essa intenção, de mostrar um lugar onde as pessoas podem encontrar refúgio, né? Por Sim. exemplo, na nossa igreja, toda a arrecadação financeira é aberta aos membros da igreja. Por quê? Porque não tem nada escuso, não temos do que nos envergonhar, muito pelo contrário, nos orgulhamos de como administramos a igreja. Amém. Então, qualquer membro da igreja tem acesso a saber quanto que é arrecadado, aonde que é investido, quanto que é pago para os funcionários da igreja, quanto que compramos, quanto que pagamos na compra de um som ou de qualquer outra coisa da igreja. Tudo isso está disponível a qualquer pessoa que é membro fiel da igreja e quer pensar assim, para onde está indo o meu dinheiro, né? Onde está Uhum. investido? Quanto se paga naquilo? Então, tudo isso é transparente para que todo mundo tenha acesso às arrecadações da igreja também. Muito bom, muito legal. Então, tá aí uma introdução bem interessante para você que deseja conhecer mais ainda. Nós vamos falar sobre a igreja agora, como se fosse uma lupa, né? Vamos colocar uma lupa sobre a igreja, do ponto de vista de alguém como eu, por exemplo. Eu nunca estive na igreja do pastor Tarles ainda, vou visitar com certeza e quero conhecer de perto. Mas eu, tanto você como está assistindo comigo, e nós estamos no mesmo nível. Então, as perguntas que virão agora servem tanto para você que está assistindo, quanto também para mim. Então, a gente vai começar aqui. Eu vou colocar aqui as perguntas na tela. Nós vamos ficar aqui meio de lado.
mas nós vamos começar a bater um papo sobre o que acontece e como é a igreja do pastor Tarles. Então vamos lá, para onde eu vou, já vou avançar para a pergunta número 1, que significa o seguinte: teologia e crenças. Pastor Tarles, para a sua igreja, quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo? Maravilhosa essa pergunta, Rodrigo. Só fazendo uma introdução a essa pergunta, essa semana que passou, mais ou menos uns, sei lá, umas 2 semanas atrás da gravação aqui desse vídeo, um Uhum. casal que me procurou pelo Instagram, eles estavam saindo do adventismo, se desligando do adventismo, e eles pediram uma reunião. Eles moravam longe daqui da onde eu estou, da Praia Grande, mas eles pediram uma reunião porque eles queriam saber como pensa um pastor fora do adventismo. Eles Hum, estão lá no adventismo há mais de 50 anos, e eles queriam saber exatamente a teologia, as crenças, e é muito importante a gente saber responder àqueles que estão saindo do adventismo, porque o adventismo faz uma base teológica muito forte, na cabeça de quem é adventista. Então, olha, essa é a base teológica, qualquer coisa fora disso é heresia, são falsos profetas. Então, por exemplo, eu tive aqui na minha sala com esse casal muito abençoado, assim, a gente percebe pessoas muito queridas, assim, né? E eles perguntando para mim assim, mas bispo, como que funciona, por exemplo, o dom de línguas? Você vê que é uma preocupação que os adventistas têm, né? Como é que funciona o fim do mundo? Esse tal de decreto dominical, esse decreto sabático. Então, eles ficaram aqui umas 2 horas me metralhando de perguntas, justamente por quê? Porque o adventista quer sair da igreja adventista e não quer entrar numa furada. correto. Ele quer sair de uma igreja que tem uma profetisa chamada Ellen White, e ele quer agora uma igreja que só prega a palavra de Deus, só prega a Bíblia. Então ele quer encontrar uma igreja saudável, ele não quer cair em outra enrascada, né? Uhum, Então sim. esse casal veio aqui e com toda a sinceridade do coração vieram perguntando essas coisas. Então é muito importante isso aí, só fazendo uma introdução da importância que nós temos de mostrar nossa doutrina para quem está saindo do adventismo, que quer ir agora para uma igreja séria. Então, quem é Deus? Quem é Jesus e quem é o Espírito Santo? Nós cremos na Trindade, a nossa igreja é trinitária. Nós acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas não separadas, Uhum, formando a Trindade, ou seja, um único Deus. Nós somos monoteístas, é claro, né? Nós somos uma igreja que crê que Jesus é Deus, nós cremos que o Espírito Santo é Deus e que o Pai é Deus. Quando a gente fala de Pai, é mais fácil, né? O Deus Pai não tem muita dúvida. Agora, com relação ao Deus Filho, a nossa igreja crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Verbo que se encarnou, que ele é o Deus verdadeiro e não um Deus menor, como, por exemplo, creem as testemunhas de Jeová, né? Como um uhum. Deus menor ou um ser divino. Não, nós cremos que Jesus é Deus e é um com o Pai, ele é coeterno com o Pai, ele não é o arcanjo Miguel. Isso é uma informação importante, Muito porque importante. no Uhum, adventismo há essa crença que Jesus é o arcanjo Miguel. Diferente das testemunhas de Jeová, vamos ser honestos aqui com os adventistas, as testemunhas de Jeová creem que Jesus é o arcanjo Miguel e que ele é um Deus menor, quer dizer, que ele é um arcanjo, um ser divino. Já os adventistas creem que o arcanjo Miguel é um título para Jesus. Nós aqui na nossa igreja não cremos nisso. Nós cremos que o arcanjo Miguel é um arcanjo, um chefe dos anjos, uma criatura de Deus. Já uhum. Jesus é o criador também. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Então Jesus não é a mesma pessoa do arcanjo Miguel. E nós podemos ver isso comparando o texto de Judas com o texto de 2 Pedro, que são textos paralelos. E você vai ver que Judas fala arcanjo Miguel, e lá em 2 Pedro fala anjos, mostrando que arcanjo Miguel é apenas um anjo e não um Deus, né? E não o Deus verdadeiro. Então nós não cremos que Jesus é o arcanjo Miguel. Com Sim. relação ao Espírito Santo, nós não cremos que ele é uma força, um astral, uma influência. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós dizemos que é a terceira pessoa da Trindade, né? Porque nós contamos em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele seria a terceira pessoa da Trindade.
Ele não é uma força ativa, como dizem as testemunhas de Jeová, ele é o próprio Deus que age hoje no meio da igreja e que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós somos trinitários, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, assim como creem as igrejas ortodoxas, sérias, teológicas do protestantismo, né? Amém, amém. Excelente, excelente. Pastor, você, nesse tópico específico, nos tempos atuais, você tem visto alguma dificuldade dentro da sua igreja com relação a essa crença? Você tem visto qualquer tipo de desafio com relação à compreensão do membro com relação a essa crença? Não, não temos nenhuma dificuldade, né? A dificuldade há em todo cristão de entender um mistério que é a Trindade. Vamos Uhum, lembrar que o adventismo também crê na Trindade, tá? Então o sim. adventismo crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, da mesma forma, né? Tirando a parte do arcanjo Miguel e do início do adventismo que havia discussões entre a Trindade, parece que hoje a Trindade adventista está de acordo com o que nós acreditamos também. Então, na igreja, embora seja um mistério, né, não temos como explicar três em um, Uhum. não há dificuldade do membro dizer assim, mas isso aí é uma heresia, isso aí existe mesmo, porque acreditamos como creem todas as igrejas protestantes sobre a Trindade, né? Amém, amém. Muito, muito bom, muito legal. Legal, vamos para a próxima então. Pergunta número 2, ou item 2. Sábado ou domingo? Como a sua igreja vê a observância do sábado, uma prática que é central no adventismo? Pois é. Muito boa essa pergunta também. Obviamente, nós não guardamos o sábado, né? Nós acreditamos que o sábado foi a sombra daquele que deveria vir, que é Jesus Cristo. Portanto, em Jesus se cumpre o sábado, assim como crê todas as igrejas protestantes, todas elas, né? Nós cremos da mesma forma. E uma coisa interessante, né, Rodrigo, a gente que produz conteúdo aqui sobre o adventismo, né, é uma fala corriqueira de todo mundo que quer confrontar aos nossos vídeos e às nossas refutações, né? Dizem assim: ah, então onde é que está na Bíblia que se deve guardar o domingo? Pois Hum, é, a nossa igreja não guarda o domingo. Nós não cremos na guarda do domingo como dia de guarda. Nós não cremos que houve essa mudança do sábado para o domingo. Não há esse tipo de crença em nossa igreja. Nós acreditamos que nós devemos nos voltar a Deus todos os dias da nossa vida. E cremos também que devemos descansar. O descanso físico e mental, nós acreditamos que é saudável também e que nós podemos e devemos fazer para cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, da nossa família. Diz a Bíblia que há tempo para todas as coisas, inclusive tempo para Deus. Nós apenas congregamos no domingo porque hoje é o dia que mais temos de folga, porque também congregamos na quinta-feira, por exemplo, nós temos culto de quinta e cultos de domingo, né? Então congregamos na quinta, congregamos no domingo, e para nós não há diferença entre a quinta e o domingo, né? Embora o domingo na Bíblia nós vemos sendo um dia de celebração, o dia que Jesus ressuscitou, o dia que eles se reuniam, o dia que hum, tomavam a ceia, né? Então, embora haja esse dia também na Bíblia, nós não acreditamos, por exemplo, ao contrário de um presbiteriano, por exemplo, que crê que o domingo é um dia de guarda, né? Ou que o domingo é um dia, foi trocado de sábado para domingo. Nós não cremos nisso. Nós não cremos que o sábado foi trocado para o domingo, né? Então, uhum. nós não observamos dia nenhum, mas congregamos nas quintas, congregamos nos domingos e congregamos também nas terças-feiras nas casas, em pequenos grupos que nós temos da nossa igreja. Legal. Então tratamos todos os dias como dias iguais e não temos essa diferença aí, né? Legal, muito bom, muito bom. Uma pergunta rápida de questão assim de cotidiano da igreja. Vocês têm alguma atividade que ocorre aos sábados, por exemplo, distribuição de alimentos na comunidade, ou alguma ação de evangelismo, ou o sábado é um dia, muitas vezes, de planejamento para o dia seguinte do culto, por exemplo, checar o som, treinamento da banda, louvor. Eu sei que existem essas agendas dentro da igreja, né? Aham. Ó, eu tô vendo aqui, ó, na minha agenda aqui, eu vou passar rapidinho para ninguém ficar vendo minha agenda, né? Mas só vendo aqui a agenda de fevereiro, tá na minha mão aqui, né? Então, por exemplo, dia 3 de fevereiro
não teve nada na igreja, teve na minha agenda. Eu atendi esse casal. Estou vendo aqui agora que foi dia 3 de fevereiro que eu atendi esse casal adventista que veio de uma cidade distante, 2 horas de viagem para cá para poder conversar comigo, porque eles estão se desligando do adventismo. Detalhe, parênteses aqui. Por que estão se desligando do adventismo? Porque o genro deles, na hora de se batizar, falou assim: olha, eu até quero me batizar, mas eu não creio em Ellen White. Eu creio em Uhum. Jesus como Senhor e Salvador, mas eu não creio em Ellen White. Eu estou arrependido dos meus pecados, mas eu não creio no espírito de profecia. Então, eles não permitiram que ele fosse batizado. Então, Uau. por causa disso, ele saiu da igreja, e ele era namorado de uma moça da igreja, e essa namorada também, peraí, meu namorado não quer ser mais adventista, então ficou naquele conflito no lar, né? Então Uhum. eles vieram aqui, eles perceberam que, peraí, para eu me batizar, eu tenho que crer em Ellen White, né, para Uhum. ser coerente com a visão adventista, não basta só crer em Jesus, não é só Jesus, não é só Luz Cristos, quer dizer, é outra base do protestantismo que está sendo quebrado aí, É. e aí eles vieram aqui conversar comigo. Então, dia 3 foi isso. Dia 10, estou vendo aqui os sábados que aconteceu esse mês aqui na nossa igreja. Só Dia sábado você está mencionando aí, só sábado, né? Só sábado. Dia 10 teve, o encontro dos novos membros. Nós recebemos esse mês 32 novos membros. Então há um café da Amém. manhã, aí é um encontro com eles, com palestras, coffee break, é um almoço de comunhão e depois eles vão embora. Teve isso na nossa igreja. Nesse sábado que passou agora, nós tivemos o encontro Love, que nós chamamos que é um encontro de casais. Nós tínhamos mais de 200 pessoas, mais de 100 casais em nossa igreja. Nesse encontro de casais, uma palavra voltada aos casais, né? Que legal. E agora, sábado que vem, agora, nós teremos batismo às 3 horas da tarde. Nós temos um grupo de 15 ou 20 pessoas que vão se batizar agora, né? E à noite nós teremos o culto do Vibe. Vibe é o nome dos jovens da igreja, é o culto dos jovens da igreja. Então acontece o culto dos jovens sempre no último sábado do mês. Então isso eu passei para você só a agenda de sábados que acontece na nossa igreja, né? Mas nós temos, por exemplo, ó, março, peguei agora aqui março, ó. Uhum. Março, dia 2 de março, vai ter acampamento dos jovens. Nós estamos indo com 170 jovens para Ibiúna. Dia 9 vai ter uma conferência chamada O Verbo, é uma conferência que a gente só fala de Jesus, né? Que legal. Dia 16 vai ter a integração dos novos membros na igreja. Dia 23 vai ter o encontro dos valentes, que é o encontro dos homens da igreja. E por fim, no dia 30, tem um casamento de manhã e o culto do Vibe, que é o culto dos jovens à noite. Então, todos os sábados da nossa igreja estão ocupados com eventos que nós fazemos durante o mês, eventos temáticos e tudo mais, né? Olha Isso aí. eu falei 2 meses, só nós temos a agenda do ano inteiro já pronta. Olha aí, para você, eu preciso falar isso para você, adventista, que está assistindo agora esse vídeo. Você acha que a igreja ela para aos sábados? Olha aí, tá aí um exemplo de ação, atividade, integração, uma coisa que eu gostei muito de ouvir, integração de novos membros. Isso é fundamental. É um momento separado para integrar aqueles que estão chegando, correto? Assim, nós fazemos um convite durante o culto de ceia e perguntamos assim: quem aqui tem o desejo de ser membro da nossa igreja? E Uhum. essas pessoas vêm para frente, a gente abraça aquelas pessoas, aquele momento de carinho, de receber as pessoas que desejam estar conosco. Só que nós não conhecemos essas pessoas ainda, elas precisam ser discipuladas, elas precisam ser amadas, acolhidas, né? Então elas vêm para um encontro, elas começam num café da manhã, às 8h30 da manhã, num sábado, e aí aquele café da manhã já assim muito bem preparado, com muito carinho para essas pessoas. E aí começa as palestras, uma palestra sobre a história da igreja, para saber que igreja que eu estou participando, né? Uhum. A apresentação das pessoas ali, dos líderes e tudo mais. Nós temos uma palestra sobre vinho novo, né? A gente chama de vinho novo, quer dizer, Deus não vai colocar vinho novo em odres velhos, então a pessoa tem que se abrir para o novo de Deus. E aí até tem essa palestra. Depois tem uma palestra sobre pequenos grupos, como é que funcionam os pequenos grupos da igreja, porque é ali que se torna uma família mesmo, né? Nós temos 700 pessoas. Aí chega uma pessoa, ele vai ser um no meio de uma multidão, mas se Uhum. é parte de um pequeno grupo, ele vai fazer parte de uma família. E por fim, há um momento de adoração, de oração, de busca do Senhor ali, até que as pessoas ali já quebrantadas, porque é um momento muito especial. Dali a gente vai para um almoço de comunhão. E aí os líderes que vieram receber essas pessoas sentam com elas num almoço ali, que é preparado com muito carinho pelas irmãs da igreja,
e aí ele acabando o almoço, cada um ganha um presentinho, tá? Uma indicação da onde ela vai, dali os cursos que ela vai fazer, e dali ela vai para casa. Então é assim que a gente integra um novo membro da igreja, né? Para ele fazer os compromissos com a igreja e tudo mais. Que legal, que legal. Passo importante, principalmente para quem está saindo, né, pastor, de uma outra igreja, fazendo essa transição. É fundamental isso, fundamental. Excelente, excelente. Legal. Legal, legal. Vamos avançar aqui. 3. Estilo de culto. Como são os cultos em sua igreja e de que maneira eles podem ser diferentes dos cultos adventistas? E aqui eu É, falo um pouco, só dar uma introdução do que é o claro. culto adventista, para muitas pessoas que não sabem. O culto adventista, ele varia muito de acordo com a identidade da igreja. Então, se é uma igreja mais conservadora, se é uma igreja mais de idade mais avançada, né, de pessoas da terceira idade e tal, o formato de culto é um culto mais com doxologias, com cerimônias. O cerimonial, ele é muito mais preenchido, né, dentro da sequência do culto. Se é uma igreja mais jovem, tem aquela coisa da galera mais jovem. Então já vai ter um ministério de louvor, vai ter uma banda, etc. No entanto, a estrutura do culto é sempre assim: boas-vindas, visitas, aí vem os primeiros louvores, primeiros hinos, oferta, oração, ou um louvor ou uma mensagem musical, pregação, mensagem musical final e eu te vejo no sábado que vem. Então, o modelinho é sempre o mesmo, só muda caso os elementos sejam de acordo com o grupo demográfico que aquela igreja pertence, né? Basicamente isso. Então, a nossa igreja, nossas 3 igrejas aqui, falam basicamente a mesma língua também, embora haja diferenças de São Paulo para cá. Por exemplo, em São Paulo, o culto da noite começa às 18 horas, aqui começa, o da noite começa às 19, da tarde às 16. Então, tem mudanças assim. Mas a liturgia é basicamente a mesma, né? Nós somos uma igreja moderna, não tão tradicional, né? Então, assim, como eu poderia dizer? Temos uma abertura do culto com um texto bíblico e uma oração, né? Uhum. Em seguida, nós temos louvores, que é feito através de bandas. Nós temos mais de 50 músicos na igreja. Que Então, benção. nós temos uma banda muito completa. Inclusive, ontem elogiei eles porque eles estão assim num nível espetacular, né? De musicalidade mesmo. Então, é feito escalas de bandas e eles tocam nos cultos todo tipo de louvor que você puder imaginar. Gabriela Rocha, Fernandinho, sei lá, Diante do Trono, todas essas músicas que são normais nas igrejas, nós tocamos aqui também, desde que passe Legal. pelo crivo da nossa teologia, né? Sim, sim, importante. Após o louvor, nós temos um momento de ofertar, a Uhum. oferta sempre generosa, nós não obrigamos o dízimo aqui na igreja, não é obrigatório para os nossos membros. Há muitos que são dizimistas, a grande maioria é dizimista, por livre e espontânea vontade, mas não por força de lei ou por obrigação, porque nós Okay. cremos que o dízimo era para Israel, para o tempo da antiga aliança, mas mesmo assim muitos fazem por amor, e nós, acabando a oferta, recolhida a oferta, sem nenhum tipo de cerimônia, nem de toalhinha, nem de nada disso, apenas Uhum. passa a salva e é recolhida a oferta, tocado um louvor enquanto acontece isso, e depois vem a pregação, que é a maior parte do culto, né? A pregação e, por fim, a oração, orando a palavra que foi ministrada. Nesse momento final de oração, nós temos chamamentos para entregar a vida para Jesus, para se reconciliar com Jesus, para abandonar o pecado, Uhum. para pessoas se reconciliarem com os irmãos, para refletirem sobre si próprio, como estão andando com Deus. Uhum. Então, a liturgia é basicamente assim: é uma igreja moderna, uma igreja é, onde nós temos louvores modernos, né? Uma coisa importante para falar também é uma igreja, a nossa igreja. Eu poderia dizer, Rodrigo, eu não gosto muito de rótulos, né? Vão perguntar assim: como é que é a sua igreja? Tradicional, pentecostal, neopentecostal? Se fôssemos classificar a nossa igreja, ela seria uma igreja pentecostal. Eu não gosto de dizer assim, por quê? Porque as pessoas assemelham pentecostalismo com a Assembleia de Deus. Nada contra a Assembleia de Deus, mas a nossa igreja não se parece com a Assembleia de Deus, né? Sim, Nós temos sim. uma identidade própria. Então, por exemplo, muitas adventistas, eu percebi aqui na conversa que eu tive com um casal esse mês, a preocupação com o dom de línguas, por exemplo.
Nós cremos no dom de línguas, mas não é sair falando que nem assim, nós não somos um povo que vai sair falando em línguas, eu pego o microfone e saio falando em línguas, e a gente sai profetizando em línguas, e ninguém está entendendo nada, não tem intérprete. Nós cremos em 2 tipos de dom de línguas. Dom de línguas idiomáticos, assim como crê o adventismo, e Hum, cremos também no dom de línguas, língua dos anjos, línguas espirituais, que alguns chamam de línguas estranhas, né? Que uhum, não dá para se entender muitas vezes, a não ser que haja um intérprete. Essas pessoas orem consigo mesmo e com Deus de forma particular para uma edificação pessoal. Mas não há uma pregação com o dom de línguas, aquela loucura de sair jogando as coisas, quebrando vaso, saindo assim, né, numa expressão corporal exacerbada. Não, a nossa igreja é equilibrada nesse sentido, né? uhum. Pessoas que você não vai se espantar chegando na família, o que aquela pessoa está fazendo, aquela pessoa está gritando. Não há esse tipo de coisa na nossa igreja, uma igreja saudável nesse sentido, equilibrada nesse sentido, tá? Interessante você ter mencionado isso, porque esse realmente, como você mencionou, é um medo, é um medo do adventista. Eu me lembro de uma experiência rápida, nós estávamos num coral e nós fomos convidados a participar de um culto, cantar no culto de uma igreja Assembleia de Deus, se não me engano era Assembleia de Deus. E no meio do culto, não estava acontecendo absolutamente nada demais. Apenas haviam 2 irmãs que estavam falando aleluia, glória a Deus, de uma forma um pouco mais expressiva, mais alta, né? Então, enquanto o louvor estava acontecendo, o coral cantando, e 2 irmãs se levantaram falando glória a Deus, aleluia, tal, alguma coisa assim. E Certo. aquilo foi um choque, porque tinha muitos adolescentes e pequenos, né, que nunca tinham saído da igreja adventista para sequer entrar numa outra igreja, né? E aí eles ficaram assustados, alguns começaram a chorar, não sabiam o que estava acontecendo, mas muito disso, pastor, eu falo por experiência própria, é porque o adventista não é exposto a outros cultos de outras igrejas. É a questão de você ficar sempre ali na mesma rotina, no mesmo quadrado, e nunca falar assim, poxa, eu vou lá visitar a igreja Assembleia de Deus, pô, vou visitar a igreja Batista. Você entendeu? Para você ter uma noção do que é. E o conhecimento, sabe como é? Conhecimento é E, tudo, né? e o pior é assim, que o que eu acredito também, né? Muita gente, ó, já adulto, que nem esses adolescentes que você falou, ficaram chocados aí com o aleluia, um glória a Deus mais pentecostal, né? Imagina num culto de rodopios, e não tem isso na nossa igreja, tá? Né? Mas um culto assim de expressões mais exacerbadas ainda, né? Agora, o problema é que assim, a pessoa pensa, tem línguas lá? Então é falso profeta, porque ela aprendeu a vida inteira que esse dom de línguas aí, se é línguas estranhas, é língua de demônio até, né. Sim. A pessoa pergunta: "Mas isso aí não é o demônio que está falando? Não é o demônio ou é a pessoa mesmo? Será que o diabo não pode usar essa pessoa?" Então olha a mentalidade, né, de quem está Uhum. numa ilha e que pensa assim: "Bom, se eu escutar alguém orando em línguas do meu lado, por exemplo, ou alguém que crê no dom de línguas", porque a nossa igreja, assim, de forma bem simples, Rodrigo, é assim, ó, nós cremos no dom de línguas, só que a gente não fica falando, a gente se Deus quiser se manifestar ali na igreja através do dom de línguas, ele vai tomar alguma pessoa e vai conceder a essa pessoa que fale em línguas e se tiver que falar com outra pessoa, vai causar também ali o dom de interpretação. Então Correto. nós apenas acreditamos e aguardamos genuinamente isso acontecer sem forçar a barra, sem fake, né, Uhum. porque tem muita disso também. Isso aí tem o outro extremo, né. Você não fala em línguas, começa a falar glória, aí glória, 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 acelera, glória, 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 falou em línguas, né. É, Nós não é, cremos nesse tipo de coisa. é Nós somos uma verdade. igreja saudável, então isso nós corremos também. Então não pense você adventista que vai chegar numa igreja e vai achar que aquilo que você vê nos vídeos do TikTok, nos vídeos do Reels do seu Instagram, aquilo Uhum. são memes, são coisas que nós pentecostais rejeitamos e não acreditamos que é assim uma igreja pentecostal, né? Então, Sim. há um extremo também que não faz parte de muitas igrejas pentecostais. Excelente, excelente explicação. E eu me lembro de uma. Olha só como são as coisas, né? Para quem é adventista vai saber o que eu estou falando. Tem um momento no culto de sábado, chama o momento da carta missionária. E a carta missionária é um relatório, é uma história de coisas que aconteceram longe do Brasil, com missionários, né? Então, olha, Certo. um missionário estava visitando um país tal, e aconteceu isso, pessoas foram batizadas, ou a mensagem foi espalhada, e é como se fosse um relatório positivo, né, de uma ação da igreja e de um indivíduo.
E eu me lembro de uma das cartas missionárias de um missionário adventista que foi para um país de língua que ele não dominava. E aí, nesse país, ele falava em português, mas as pessoas desse país entendiam na língua deles. E isso foi Olha, relatado na carta missionária. Pô, isso é ou não é dom de língua? maravilhoso, né? Óbvio que é. A pessoa está falando a língua dela e a outra pessoa está entendendo sem o Google Tradutor, sem o Google Tradutor que não tinha na época. É o Espírito Santo trabalhando ali para que haja uma conversa, né? Para que, enfim, haja uma comunicação. Então, às vezes isso é falado na igreja adventista, pastor, mas é muito ali, sabe, nas letrinhas pequenas da bula, bem pequenininho, e muitas vezes acontece muito mais, até dom de língua dentro da igreja, mas às vezes é suprimido. E as pessoas ficam sem saber, sem conhecer. Ah, não, não conheço. Poxa, mas acontece, é que você não está sabendo. Então, você vai pegar 500 vídeos que eu tenho de pregações, não são os vídeos do Teologar. Nós temos 2 canais, o Teologar, né, que é um vídeo, é um canal de vídeos teológicos, Correto. o canal Comunidade Apostólica Livre em Praia Grande, que é o canal da nossa igreja aqui. Lá Uhum. tem mais de 500 pregações, você não vai encontrar nenhuma eu falando em línguas, né. Então, não é porque eu não falo em línguas, é porque não há quem interprete, não há necessidade, todo mundo falando em português. Então, não pense que a nossa igreja é pentecostal. Não pense que uma igreja pentecostal é igual em todos os sentidos dessas igrejas que você vê no TikTok. Não é Exa bem assim, entendeu? exatamente. Excelente, excelente. Bora lá, bora lá. Vamos lá. Muito bom essa parte do estilo de culto. Já englobamos várias coisas aqui também. Comunidade e suporte. 4. Que tipo de apoio sua igreja oferece para pessoas que estão deixando o adventismo? Pois é, a apologética é uma necessidade. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. Eu estou escrevendo um livro, Rodrigo, sobre a negligência da igreja com apologética. Hum, É só você falar assim, é só você ver, por exemplo, as pessoas assistem uma pessoa chamada Rodrigo Silva. É um cara admirável. Meu, todo mundo percebe o quanto ele é inteligente, o quanto ele é erudito, o quanto ele é educado. Essas coisas são inegáveis dele. Ninguém vai dizer assim: esse cara é burro. Não é. Ele não sabe o que fala, ele sabe o que está falando. Ele não tem conteúdo, ele tem conteúdo. Agora, essas pessoas, Assembleia de Deus, batistas, presbiterianos, da Cal, que não têm contato com apologética, vão engolir tudo que é falado, por exemplo, do Rodrigo Silva. Por uhum, quê? Porque a erudição comove, a erudição que ele tem, por exemplo, o carisma que ele tem, a eloquência que ele tem, leva as pessoas a admirá-lo e a absorver tudo o que ele tem para falar. E nem tudo que ele tem para falar, na nossa opinião, é ortodoxo. correto. Muitas coisas que ele fala é heterodoxo para quem é um protestante. Não, peraí. Essa questão de que tem outros mundos e outros Adões em outros mundos, por exemplo, uma coisa bem simples assim, Uhum, não faz parte de nenhuma igreja evangélica no mundo inteiro, em todas as épocas, de todas as eras, de todas as etnias, não existe esse negócio. Só tem na igreja adventista, porque a igreja adventista tem uma profetisa própria do adventismo chamada Ellen Gold White. Só que as pessoas não sabem quem é Ellen Gold White. Ó, só uhum, para você ter uma ideia, eu estou num grupo do WhatsApp de pastores da cidade. De pastores da cidade. Aí um pastor colocou assim: por favor, me indiquem livros para ler. Quer dizer, um pastor pedindo para outro pastor indicação de livros. Aí o uhum. pastor, vou indicar, e começa a printar a tela e começa a mandar um monte de livros. Eu só vendo, né? No grupo eu só vendo. De repente, que livro que aparece lá? Pá, Grande Conflito. Ai, ai, ai. Aí eu disse assim, pastor querido, eu estou no grupo. Eu já fui presidente do conselho de pastores aqui por muitos anos, aqui na Praia Grande. Pastor querido, o senhor já leu esse livro? É muito bom. Aí eu já percebi, né? O que fala nesse livro? Eu percebi que ele não tinha lido. Talvez Uhum. ele foi pela capa, ele estava printando um monte de coisa. Pastor, você não leu esse livro. Não, mas ele é muito bom, já não lembro mais o que fala, mas ele é muito bom, tal. Você sabe quem escreveu esse livro? Você sabe quem é essa pessoa? E aí você percebe que dentro dos pastores de muitas igrejas, eles não sabem, nem imaginam quem é Ellen Gold White. Sim.
ponto de recomendar num grupo de pastores o grande conflito, Uh-uh. né. Então, a necessidade de termos igrejas que trabalham com apologética. A nossa igreja, por exemplo, ela tem esse trabalho, inclusive, através de mim. Quantos têm acesso a mim? Nós temos uma igreja não tão grande assim. Então, todos os membros da igreja têm acesso ao meu WhatsApp e me fazem perguntas. Ô bispo, e isso aqui? Eu falo bispo aqui, talvez alguns podem se estranhar também, mas é pastor, a gente é Tardes, né, o meu Sim, sim, nome, não tem título assim, nessa coisa de título, né. Então, "Ô bispo, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo?" E eles têm acesso a mim para que eu possa responder acerca da razão da esperança que há em nós, estar sempre preparado para responder aqueles que nos perguntarem. Então nós temos preparado nossos líderes para responder questões, de pessoas que vêm de um mundo sectário. Por exemplo, eu tenho na nossa igreja um ancião, que foi 25 anos ancião da Testemunhas de Jeová. E Uau. ele assistindo os vídeos do Teologar, ele se converte, abandona o Salão do Reino, a Testemunhas de Jeová, e está hoje em nossa igreja, trabalha nos ministérios da igreja. Imagina quantas dúvidas essa pessoa tem, e ele era um ancião das Testemunhas de Jeová. Então a igreja tem que estar preparada para responder quando perguntarem a razão da nossa esperança. A nossa igreja, por exemplo, tem, através de mim e dos líderes que nós temos, capacidade para responder às questões daqueles que vêm do adventismo, das testemunhas de Jeová, do mormonismo, do Uhum. catolicismo, do espiritismo, porque nós estudamos isso e temos isso na igreja. Excelente, excelente. Pastor, então, vamos falar aqui de uma forma prática, né? Você, então, está promovendo ou está propondo a ideia, a sugestão de que dentro de cada igreja exista um mini departamento de apologética, que exista um líder de apologética dentro de cada igreja e que ele desenvolva ferramentas, né, para que essas ferramentas se tornem vias de conhecimento para os membros? É. Esse assunto aqui eu falaria 3 horas, eu vou dar uma encurtada para não ficar Sim. longo isso aqui que eu vou falar. Apologética, Rodrigo, é tão grande quanto a teologia. Ela é muito grande, muito. Então nós estamos falando, por exemplo, aqui de um ramozinho da apologética, um braçozinho assim que é chamado de heresiologia, que Uhum. trata com as seitas e heresias. Então, a igreja precisa trabalhar com a apologética em todos os sentidos. Por exemplo, vem para a igreja o ateu, então temos que saber falar com o ateísmo, que Correto. não crê na Bíblia. A Bíblia é verdadeira? Como é que eu provo que a Bíblia é verdadeira? Jesus realmente existiu? Ele ressuscitou de verdade? Então, isso a Uhum. apologética vai trabalhar. Há pessoas que têm problema. Ontem, eu saindo da igreja, um morador de rua estava na porta da igreja, pegando ali uma marmitex que a gente fez para ele, para doar para ele ali. Ontem, foi ontem? Foi ontem, isso mesmo. E ele falou assim: "Olha, eu sou ex-presidiário, tô na Uhum. rua agora, mas eu tenho um problema muito sério com Deus. A minha esposa morreu num acidente de carro, junto com os meus 2 filhos, eu estava no carro e eu sobrevivi. E eu tenho um rancor enorme com Deus." Ele Uau, falando comigo na porta da igreja ontem. Quer uau. dizer, é o problema do mal. Como falar com pessoas que Deus é bom, mesmo em meio às tragédias? Isso quem vai cuidar é a apologética. Então, a apologética precisa estar nas igrejas, porque nós vamos encontrar ateus, espíritas, adventistas, Uhum. pessoas que têm o coração magoado com o próprio Deus, pessoas que vieram da ciência e do evolucionismo, pessoas que vieram de outras religiões orientais, né? Então, tudo isso é papel de um apologista, trabalhar com isso. E a igreja precisa investir nisso, ter seminários, fazer cursos, ter ali momentos de dúvidas e de conversas com os líderes, discipulados sobre isso, né? Sim. Falar pregações sobre essas coisas. Então a igreja precisa investir em apologética. E você falou, não quero estender muito esse ponto, mas você falou uma coisa que me trouxe à memória uma viagem que eu fiz agora. Eu voltei da Califórnia ontem, um encontro de apologética sobre cultos e seitas, e no caso, heresias, né? E uma discussão extremamente, extremamente fantástica. E uma das pessoas que eu tive o prazer de conhecer lá, infelizmente, ele está passando por uma dificuldade de saúde muito séria.
e está com, infelizmente, segundo a nossa humanidade, nossa visão humana, está com os dias contados, devido ao diagnóstico que foi dado a ele. E ele tem uma filhinha de 8 anos de idade, e a filhinha tem pleno conhecimento de que o pai está doente. E ele conversando comigo, disse: Rodrigo, minha filha sabe que eu talvez não vá muito longe. E ela tomou a decisão dizendo para mim, para minha esposa, né, que ela não crê mais em Deus, Meu Deus. porque o Deus vai levar o pai dela, ou Deus não vai curar, né, o pai dela, devido à extensão complexa do diagnóstico ao qual ele foi submetido. A apologética serve para esse momento também? Serve, é o Para uma criança problema de do 8 anos, mal. eu quero dizer, para um Sim. infantil, né? Então, as crianças sabem teologia, Rodrigo. Aqui a gente ensina teologia para as crianças aprendem doutrina. Elas não estão só no oba-oba aqui, elas aprendem doutrina mesmo. As crianças são boas nisso, né? Minhas filhas, eu tenho duas, uma de 14, uma de 10. As perguntas que elas me fazem em casa, nem no teu lugar me fazem. Então, assim, a apologética cuida de uma área chamada o problema do mal. Eu gravei um podcast sobre isso com o pastor Carlos Vailate, né? E temos no nosso curso, eu tenho aqui no teu lugar um curso de apologética, são 12 matérias, e um dos módulos é o problema do mal, como lidar com o problema do mal. Então a Uhum, apologética tem que trabalhar em cima disso, deve trabalhar em cima disso, né, e ajudar pessoas como essa menininha, que vai precisar, assim, ó, porque nessa, já dando um spoiler aqui, né, problema do mal tem duas facetas, uma faceta intelectual e a outra que é emocional. A emocional, a dor da perda, não está no âmbito do apologista, mas do conselheiro, do pastor, do abraço, do carinho. Não uhum, há o que falar para uma criança de 8 anos que está perdendo o pai. sim, Não tem o que falar para ela. Então, essa é a parte emocional, essa é a parte onde nós vamos falar da dor da pessoa. Agora, tem a parte intelectual. Essa parte deve ser trabalhada, para que eu mostrando para ela: "Não, espera aí, há propósito no sofrimento, há uma vida além do túmulo", tem várias respostas, né. Quer hum, dizer, ele está indo para um lugar melhor, ele é tão maravilhoso que ele está sendo recolhido pelo próprio Deus para morar com Deus. Então há hum, muitos argumentos em cima também, de forma intelectual, não vai curar a saudade, não vai curar a dor, mas vai ajudar intelectualmente a entender que é possível existir um Deus bom, porque ele é infinitamente bom, com as tragédias e as maldades que há no mundo, sim, né. Um livro legal para ler, que eu recomendo aqui, é de um apologista americano, inclusive. O nome dele é Bob Conway. Não sei se você conhece ele ou se tem contato. Ele tem até um canal no YouTube chamado Um Minuto de Apologética, se eu não me hum, engano, em inglês, né? Ele escreveu um livro, eu não sei da igreja dele, não conheço ele pessoalmente, mas eu li um livro dele. Um livro, né? Então, não sei se eu estou recomendando uma pessoa certa aqui também. Mas eu li um livro dele chamado Duvidando em Direção à Fé. hum, Ele conta a história, por exemplo, de Steve Jobs, que ao estar numa escola dominical fez uma pergunta sobre o problema do mal. Peraí, se Deus existe, por que ele permite o mal? E aí o patrão respondeu, porque sim. Fica quieto aí, porque sim. E o Steve Jobs, um cara inteligente, era um hum, cara inteligente, ele pegou, saiu da igreja e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Por quê? Porque a igreja não trabalha com apologética. O pastor não estava preparado para responder acerca da razão da esperança que há em nós. 1 uhum. Pedro 3,15. Então, aí você vê, nunca mais voltou. Será que Steve Jobs não ficaria na igreja se houvesse respostas coerentes para as questões que ele tinha? Sim, Com sim. essa É uma questão. possibilidade, né? Não, Porque, no final das contas, as perguntas é a coisa que o ser humano mais tem depois de fome, né? Então, pois é. Mas a primeiro, dúvida é excelente, a dúvida é sim, maravilhosa, tem que ter dúvida. sim, concordo 100%. Legal, legal. Vamos avançar aqui. 5. Acho que a gente falou um pouco isso, né? Ensinamentos bíblicos, como a sua igreja aborda o estudo da Bíblia e quais os métodos de interpretação são usados. Acho que essa parte dos métodos de interpretação talvez seja algo bom a dar um destaque, pastor. Tá. Então, na nossa igreja, nós temos, por exemplo, o culto de quinta-feira como um culto de ensino. Então, nós fazemos séries, por exemplo.
Vamos fazer a série Atos dos Apóstolos, vamos estudar o livro de Atos, vamos estudar Hebreus, que é um livro importante sobre a superioridade de Cristo. Então vamos estudar dons espirituais, vamos estudar o livro de Ruth, foi um que a gente fez o ano passado, né? Vamos estudar o Sermão do Monte. Então, uma forma sistemática de estudar algumas coisas. Estudamos também o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, cada um deles em cada quinta-feira. Então, temos esse modelo de estudo bíblico, né? Com relação a interpretações, a nossa igreja, ela não é engessada, né? A gente percebe que o adventismo tem uma interpretação. Inclusive, eu fiz esses dias uma jornada aqui escatológica e mostrei as diversas interpretações. Um sim. pastor adventista, comentando no vídeo, ele disse assim: olha, estou aprendendo muito, né? Ele colocou no vídeo, sou um pastor adventista, estou aprendendo muito. Nossa, como tem muitas interpretações, como existem várias interpretações que eu nem imaginava que existia. Sim. Né? Então, por exemplo, eu falei sobre pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo. Isso é o arrebatamento em relação à tribulação. Depois falei de pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo. Ele disse: meu Deus, eu não sabia que tinha tudo isso daí, né? Então, a nossa igreja, daquilo que é secundário, nós possibilitamos todas as interpretações. Por exemplo, dentro da nossa igreja, falando de escatologia já, né? Nós temos pessoas que se dizem assim: não, eu sou pré-tribulacionista. Outro diz: não, eu sou pós-tribulacionista. Outro fala: não, eu sou mesotribulacionista. Eu, por exemplo, pastor, eu não sou nem pré, nem pós, nem meso. Eu digo: olha, eu acredito que Jesus voltará e que eu não sei o dia nem a hora. É Eu sou desse diferente, time aí. né? Eu sou desse time. Eu sou o pré-tribulacionista, né? O pré misturado com o pós-tribulacionista. Mas assim, brincadeiras à parte, eu sou um pouco mais pós do que pré-tribulacionista. Sim, sim. Mas, por exemplo, na nossa igreja, as pessoas têm liberdade de crer se Jesus vai voltar antes ou depois da tribulação, mesmo porque a hora que ele voltar, a nossa intenção é ir com ele, né? Se é Sim. antes ou depois. Então, não há um engessamento nas doutrinas secundárias. Nas doutrinas fundamentais, nós somos incisivos e pregamos todas elas. Correto, correto. Muito bom, muito legal. Vamos lá, pastor, mais uma então aqui. Vamos para a próxima. Número 7. Saúde e estilo de vida. A igreja tem alguma orientação específica sobre saúde e estilo de vida? Como os adventistas do sétimo dia? Então, não como os adventistas do sétimo dia. Nós não temos leis alimentícias, né? E nem de dietas ou coisas assim. Que seja vegetariana ou qualquer outro tipo, né? Não pode comer camarão ou carne de porco, tal. Não, mas nós, como cristãos, devemos e orientamos nossos membros a isso, a cuidar da saúde. Então, há uma necessidade do crente, do cristão, cuidar do templo do Espírito Santo. Não se colocar em enrascadas por causa da boca, né? Não ser um glutão, não ser uma pessoa que vai assaltar a geladeira de madrugada, né? Que prejudica o corpo, de repente ele é diabético, está comendo doce, ele não Né? pode tomar refrigerante sem top de Coca-Cola, né? Então, nós pregamos para que haja uma boa alimentação, exercícios físicos, incentivamos isso na igreja. Nós temos práticas de esportes na igreja, né? Nós temos práticas e incentivos para correr, para jogar bola, para fazer esportes aquáticos, porque estamos na praia aqui. Então, a gente tem esse incentivo para que as pessoas tenham uma vida saudável, mas isso não por força de lei das escrituras, mas por uma orientação de uma vida inteligente, né, de uma vida equilibrada, guiada pelo Espírito Santo, que não vai nos permitir viver uma vida dissoluta no sentido de nos alimentarmos de coisas que Que vão não nos presta, prejudicar, né? não Então te não destruir. fazemos isso. É isso. Pastor, uma pergunta que é só um ganchozinho rápido nessa questão da vida, estilo e saúde. Como a sua igreja trata com pessoas que têm algum tipo de dependência química? Nós estamos falando, talvez, pessoas que têm muita dificuldade com álcool, por exemplo, está falando de alcoólatras, não pessoas que estão ali bebendo socialmente, alcoólatras mesmo, pessoas que têm dificuldade com cigarro.
pessoas têm dificuldade com drogas. Qual a postura da igreja com relação a essas pessoas e como que vocês tratam? Maravilhosa essa pergunta. Na nossa igreja nós temos mais de 30 ministérios dentro da igreja, né? Um dos ministérios da igreja é chamado de REC. REC é uma sigla que significa recuperação em Cristo. Então, uma pessoa que chega com problemas de alcoolismo ou dependência química, alguma coisa nesse sentido, ele é encaminhado para o REC. Nós temos um líder, que é o Bruno, e uma equipe que cuida dessas pessoas. Essas pessoas têm reuniões semanais, são Hum, acompanhados por esses líderes, né? Entram num processo de desintoxicação e até internação, se for o caso. Nós temos parceria com 2 casas de recuperação aqui no litoral, e quando nós vemos que a pessoa não tem condição de se libertar sem uma internação, nós encaminhamos para a internação e bancamos a internação dessa pessoa até que ela se recupere e cumpra o tempo dela lá. Então, nós temos um ministério na igreja específico para isso. Ele não fica lá jogado. Chegou uma pessoa que tem problema com álcool, está viciado, está perdendo tudo com a bebida. Ele é encaminhado para o REC e acompanhado por esses irmãos que deixam o telefone. Esses dias eu vi algo lindo do Bruno, né? O Bruno é o líder aqui. Ele acabou de receber uma pessoa e falou assim: ó, anota o meu telefone. Se de madrugada você quiser usar droga, antes de usar, você vai me ligar. olha Você só. me liga, porque eu vou, pode ser a hora que for. 3 horas da manhã eu vou te atender, nós vamos orar e você não vai usar, porque eu vou ficar com você no telefone até o dia seguinte. Ele falou isso para um jovem que estava chegando lá. Então, nós temos esse cuidado com essas pessoas que estão chegando também. Que legal, glória a Deus por isso. Então, você que está assistindo a esse vídeo, conhecendo bastante sobre a igreja do Pastor Tarles, a Comunidade Apostólica Livre, a CAL, tá aí, mais um exemplo de um ministério relevante para a vida das pessoas em casos muito complexos, né, pastor? O caso de vícios e dependência química é algo muito complexo, muito complexo. Vamos lá, número 8. Relações ecumênicas. Só pergunta fácil, hein, pastor? Não, Só mas coisa tá legal, é legal isso aí. Achei legal pra caramba essas perguntas, meu. Muito legal mesmo. para deixar assim, a galera bem assim, com os olhos bem claros assim, com relação à igreja, acho importante mesmo. Sua igreja participa de diálogos ou atividades ecumênicas com outras denominações cristãs? Sim, ecumênicas, né? Eu não não sei se seria essa palavra adequada. Uhum, Porque, por exemplo, não nos misturamos com o espiritismo, o candomblé ou o catolicismo numa reunião ecumênica. uhum, Mas, existem igrejas irmãs, igrejas protestantes, que têm as suas diferenças, né, uma batiza por imersão, outra por aspersão, uma fala em línguas, outra não fala em línguas, uma canta hino da harpa, outro cantor cristão, o outro Gabriela Rocha. uhum, Mas, né, no que é fundamental, falamos a mesma língua. Então, por exemplo, aqui na Praia Grande, como eu já falei, eu fui presidente do Conselho de Pastores de Praia Grande. O Conselho de Pastores reúne boa parte das igrejas aqui da cidade. E uhum, se reúne em cafés da manhã em várias igrejas. Por exemplo, no ano passado aconteceu um café na nossa igreja. Então, uhum, as outras igrejas vêm na nossa igreja, outros pastores, há um café da manhã, há uma pregação ali por outro pastor que nos ministra e somos pastoreados ali juntos, né? Além disso, por exemplo, tem evento. Olha, vai ter um evento aqui de casais na nossa igreja, vem participar ou vem pregar aqui. Há também uma troca de convites, né? Olha, o pastor da igreja fulano vem pregar aqui para os nossos jovens, eu vou pregar lá para os casais dele. A esposa do pastor fulano vem pregar para as mulheres aqui na nossa igreja. Eu uhum. vou pregar para os homens em outra comunidade. Isso é bem frequente aqui no litoral, muito frequente, né? Essa troca. Então, nós participamos juntos, vamos viajar juntos, né? Muitas vezes já combinamos viagens. Vamos para tal hotel, em tal lugar? Vamos. Aí reunimos alguns pastores e vamos para lá, para alguns congressos. Vai ter um congresso em Poços de Calda, que vai ter pastor fulano, beltrano, ciclano. A gente faz uma caravana aqui e vai para lá também com pastores amigos. Então, Legal, bem semana, saudável, né? essa semana o grupo de louvor foi convidado para tocar em outra igreja. A gente faz esse tipo de parceria, né? Legal, legal. Então, na verdade, seria uma troca
né, de experiências, troca de recursos. Eu acho que talvez seria um recurso intelectual, pregações, suporte missionário entre igrejas que são irmãs, né? E até recursos financeiros, né? Até recursos financeiros, legal. É, aconteceu, por exemplo, faz um ano e meio, mais ou menos, uma igreja amiga pegou fogo em São Vicente, numa cidade vizinha aqui. Nossa, E nós levamos uma oferta para eles, doamos aparelhos de som que foi queimado, instrumentos foram doados. Então, ajudamos também assim, quando é necessário, ajudamos igrejas. A nossa igreja tem um pouquinho mais de condição do que algumas. sim, Então, quando a gente vê alguma dificuldade, esses dias fui pregar numa igreja, e a hora que eu vi, eu falei, ó, tá faltando um negócio aqui, outro negócio ali, tá? Eu sabia que tínhamos secundários em nossa igreja, mesa de som secundária, coisas assim, e doamos para a igreja lá, para que houvesse suprimento naquele lugar, né? Então, amém, amém. a gente faz isso também. Muito bom, muito bom. Parceria bacana entre igrejas irmãs. Vamos lá. 9. Educação e formação de fé. Quais os recursos educacionais e de formação de fé a sua igreja oferece? E aqui talvez eu dar um exemplo com relação ao adventismo, né? Muitas vezes no adventismo você tem aquela formação de professores da escola sabatina, né? Você tem formação de líderes missionários, aí o membro vai lá, recebe um certificado, agora ele é oficial, né? Fazendo aquela função específica na igreja. Mas em termos também de estudos, né, aprimoramento teológico, como a igreja de vocês apresenta esse aspecto? Muito bom. Nós temos vários cursos na igreja, né? Os cursos sempre começam com CF, que é curso de formação. Então a gente tem o CFB, o CFC, o CFL, o CFM, que são cursos específicos. Então, por exemplo, o CFB é o curso de formação bíblica. Então, nesse curso, a pessoa chega na igreja e ela quer aprender sobre Bíblia, sobre Trindade, sobre quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem são os anjos, o que é, para onde vamos depois que morremos, o que é a eternidade, o que é salvação. Então, é um curso básico de teologia, assim, bem básico, né, vamos dizer assim, para quem Uhum, está chegando agora. Aí nós temos, por exemplo, o CFC, que é o curso de formação de colaboradores. A nossa igreja chama os oficiais da igreja, os obreiros da igreja, né, os que trabalham na igreja, de colaboradores. Então, eu posso ser um membro ou um membro colaborador, quer dizer, o colaborador trabalha em algum ministério da igreja, né? uhum, Então, é dado um curso para essas pessoas para que elas entendam como nós tratamos um colaborador da igreja, o compromisso que ele tem de ter um bom caráter, né, como é que ele crê no que cremos na igreja, ele fala a mesma língua que a gente fala. Então, tem várias matérias preparando o que é autoridade espiritual, o que é ser um militante da causa de Jesus, né? Então, há uma formação de como ser um obreiro da igreja. Por uhum, exemplo, ao CFL, o último que eu vou falar aqui para não ficar grande, tá? O CFL é o curso de formação de líderes. Então, a pessoa ela vai liderar um pequeno grupo. Nós trabalhamos muito com pequenos grupos, né, da igreja. Nós temos dezenas aqui na Praia Grande. Só que a gente não quer colocar pessoas despreparadas. Então, nós formamos essa pessoa num curso para liderança. E aí, uhum, depois que ela for aprovada e ter uma vida diante de Deus, ela sim. pode liderar um pequeno grupo que vai se multiplicando nos bairros da cidade. Então, há vários, aí eu falei alguns, né? CFM, curso de formação missionária, CFE, curso de formação espiritual, e por aí vai. Uhum. E só para dar um arremate na questão, acontecem duas coisas positivas, tanto a formação para a atividade específica, quanto Sim, também o aproveitamento teológico nessa formação, né? Porque aí ele aprende dos dois lados, né? Os dois lados da moeda. exato. Por exemplo, você quer ser um missionário? Faça o CFM. Então, ontem eu dei esse recado. Pessoal, tem 7 vagas para o curso CFM. Vá na Uhum, central de inscrições e faça a sua inscrição gratuita. Aí está chegando pessoas agora. O CFE, por exemplo, é um curso de formação espiritual, mas é mais básico que você puder imaginar. Para a pessoa pensar assim, o que é oração? A pessoa não sabe o que é oração. Como é que eu oro? Leia a Bíblia diariamente, faça um devocional. A pessoa está chegando agora, ela veio, se ela não sabe nem o que é Bíblia. Você fala para ela abrir em Gênesis, ela não sabe onde está Gênesis. uhum, Então ela vai aprendendo ali. Nós temos cursos específicos para essas pessoas, né?
E Legal. para os líderes que tem uma mentoria comigo também mensal, um encontro mensal. Os pastores também têm reuniões mensais comigo, de discipulado, mentoria particular, porque queremos que foi assim também com Jesus e seus apóstolos, né? Sim, sim. Muito legal mesmo. Bacana, bacana, pessoal. Vários pontos aí. Já estamos caminhando aqui para o final. Então, acho que temos mais 3 ou 4 perguntas. Vamos para a 10ª, então. Participação da comunidade. Como os membros podem se envolver e participar ativamente na comunidade da igreja? Então, seria mais aquele ângulo de, então, cheguei, ok, tenho prerrogativas aí que a igreja vê valor, enxerga valor em mim, como isso pode ser, como eu posso ser absorvido dentro da comunidade, né? Então, talvez eu tenha um talento aí de falar com as pessoas, sou uma pessoa que gosta de se comunicar, né, de abraçar, de, enfim, saber o que está acontecendo, ou às vezes sou uma pessoa mais tímida, mas eu gosto de estudar, gosto talvez de fazer análises, pesquisas aprofundadas, tal. Como que a igreja identifica esses Legal. talentos, esses dons de Deus nas pessoas? Maravilhoso. Nós falamos aqui, Rodrigo, que a nossa igreja tem a unção do Red Bull. São coisas novas agora, essas heresias novas que eu estou surgindo aqui. O que que é a unção do Red Bull? Porque tem igreja que é uma gaiola, e tem igreja que dá asas, porque o Red Bull te dá asas, Que dá né? Então, tipo, asa, né? a igreja te dá asas. Então, a pessoa chega na igreja e ela vai expressar o desejo de ser membro. No primeiro encontro que eu já falei para vocês, que acontece no sábado, há uma apresentação. Da onde você veio? Você veio de alguma igreja? E muitos vêm de outra igreja. O que que você fazia lá? Lá eu cantava, lá eu pregava, ou lá eu era da intercessão da igreja, lá eu estava na cozinha, no som, tal. Ali a gente já percebe aonde talvez essa pessoa pode ser encaixada. E nem nesse Sim. encontro a pessoa falou assim: eu mexo com CorelDRAW, Photoshop, mídia. Eu falei: meu, você vai participar do Comunical. O Uhum. Comunical é o ministério de comunicação da nossa igreja. Se prepare, está chegando agora. Em breve você vai ganhar asas e vai voar aí e tal, né? Então, essa pessoa, ela vai ser acolhida, tem liberdade para trabalhar, ela vai para o curso para ela poder aprender. Por Sim. exemplo, se ela quiser ir para o Comunical, igual eu falei, ela faz o CFC e depois o PEC, que é um programa educacional de comunicação, alguma coisa assim é a sigla, né? Que vai ensinar como mexer na live, na transmissão, nas câmeras da igreja e tudo mais. Então, no CFC, né, falando um pouquinho de curso, Uhum. a última matéria é a matéria Ministérios. E nessa matéria é feito um teste vocacional, inclusive para aqueles que não sabem para onde ir. E Que eles não legal. sabem, será que para onde eu vou? Qual é o propósito da minha vida? Eu fui chamado para quê? O que que eu faço, né? Então nós temos um teste vocacional e pesquisamos na vida da pessoa através de perguntas, aonde talvez ela se encaixaria. Olha, talvez na diaconia, talvez com seguranças lá fora, talvez na intercessão, talvez dando aula para as crianças. E Uhum. aí essa pessoa é encaminhada para os ministérios e para as capacitações ministeriais de cada ministério. Só para dar um exemplo. Eu quero dar aula para as crianças. Legal. Você fez o CFC, você pode dar aula para as crianças. Agora você vai para fazer o curso de capacitação de professores da igreja. Vai ser um Uhum. auxiliar primeiro, depois vai entender como é que funciona a rotina do departamento infantil e vai dar aula para as crianças depois. Entendi. Então, a pessoa pode trabalhar, ela pode ser integrada em 30 ministérios, 35 ministérios que nós temos na igreja. Legal, bastante estruturado. Eu gostei do formato. Eu gostei da questão que você se preocupa com a formação da pessoa técnica, da parte Sim, técnica, né? Então, olha aqui, olha, quer mexer na câmera, também já não vai agarrando a câmera de uma hora para outra. Calma lá, tem um processo que acontece. Então, você passa pela curva de aprendizado técnica, mas ao mesmo tempo essa curva acompanha a espiritual. Ela é. faz essas duas curvas juntas. Então isso é muito legal, achei muito interessante, pastor. Por exemplo, os salmistas, que nós chamamos aqui, que são os músicos da igreja, a gente chama de salmistas, né? Uhum. Para a pessoa fazer parte dos salmistas, ela faz uma audição. Então, dia 2 de março, agora vai ter uma audição. Então, a pessoa está lá esperando, ela vai um dia, ela faz a inscrição, uma espécie de The Voice, The Uhum. Voice Cal Brasil, né?
E aí ela vai para você canta, você toca, então toca uma música aí, tal. Se ela passar, tem talento e tudo mais, ela vai para integração, para a gente ver, conhecer a vida dela, saber se ela tem condição de espiritual de participar do grupo de louvor da igreja. Se Sim, ela não tem condição técnica, vocal ou musical para tocar na igreja, ela vai para a escola dos salmistas e para o coral da igreja, que tem aula de canto. que Então ela legal. vai para o coral para ter aula de canto, se ela quiser cantar, ou para a escola dos salmistas para poder aprender sobre música. Então, é sempre feito assim também para ver se tem técnica para poder não ficar desafinado no nosso louvor da igreja. Sim, 100%, 100%. Pastor, uma pergunta rápida, mas já avançando para a próxima, mas uma pergunta rápida nesse ponto que me veio à mente. Falando um pouco da estrutura do Adventismo, nós estamos falando de uma transição, né? No Certo. Adventismo, se nós formos pegar, vou falar de uma forma assim muito genérica, tá? Se nós fôssemos criar uma folha de pagamento dentro de cada igreja adventista, a única pessoa que estaria nessa folha de pagamento é o pastor da igreja. Toda a massa de trabalho que faz a igreja acontecer numa igreja adventista é voluntária. E a gente vai, eu vou trazer aí, vem um documentário sobre o sábado no Adventismo, que está quase no fim, e a gente vai tocar nesse assunto. Eu vou dar um spoiler rápido, que é a manutenção, a igreja adventista não consegue existir sem a condição sabática do voluntariado. Então, por exemplo, já parou para pensar se cada igreja adventista tivesse que pagar o cara do som, o cara da banda, a pessoa que limpa, a pessoa que faz a segurança. Você imagina o que essa igreja teria que ter de recursos financeiros para sustentar todas essas posições? Nós estamos falando de mais de 9 mil igrejas na América do Sul. E a igreja adventista, num sistema de retirada de recursos, ela retira 100% do que entra na igreja em termos de dízimo. Então a igreja local, ela fica com ali 60% das ofertas, que vamos combinar é muito pouco para você gerir uma igreja, e mesmo assim, com muito milagre, eles ainda conseguem tirar a água da pedra para fazer a coisa acontecer, mas 100% voluntariado. Eu percebi que todos esses processos que você mencionou são treinamentos, demanda tempo, demanda, enfim, ações. Como você consegue, dentro do ponto de vista gerencial, trabalhar a qualidade desses treinamentos com voluntários ou não voluntários? Como é o cenário da igreja? Então, você conversando aí, falando sobre isso, eu lembrei da minha época neopentecostal, né? Porque a igreja neopentecostal que eu participava tomava 100% da arrecadação e a igreja deveria pagar o aluguel e as contas de água e luz só. Qualquer outra coisa, papel higiênico do banheiro, nós tínhamos que fazer por fora alguma cantina, um bazar, alguma coisa para poder arrecadar dinheiro para poder comprar papel higiênico, por exemplo, ou uma tinta da parede, Sim. ou uma manutenção de um ventilador, qualquer coisa. Então, uma igreja neopentecostal trabalha assim. A nossa igreja, nós temos, por exemplo, funcionários lá e voluntários, tá? Então, nós temos funcionários que trabalham na limpeza, na administração da igreja, né? Mas a maioria é realmente voluntariado. Então, nós desejamos contratar mais pessoas, porque chega uma hora que não dá para a pessoa Uhum. trabalhar e fazer a obra numa igreja que demanda muita coisa. Por exemplo, um técnico de som que tem culto na nossa igreja, quinta, depois tem de novo na sexta tem ensaio, depois no sábado tem ensaio do teatro, que vai precisar combinar como é que vai ser a iluminação da apresentação, e à noite tem culto dos jovens, aí domingo tem culto às 10 da manhã, culto às 4 da tarde, culto às 19 horas. Não dá, Então, não aí dá. depois quarta-feira à tarde, as mulheres vão para lá, vai ter que ligar o som, quem é que sabe mexer numa mesa digital? Tem que Hum, ligar a mesa digital, mexer nos botões, ninguém vai saber. sim, Então, nós queremos contratar mais pessoas na medida que a igreja consegue bancar isso, né? sim. Mas, por outro lado, o coração das pessoas, pelo menos a nossa igreja aqui, é um coração muito voluntário, muito. Eles, assim, eles amam a obra, amam fazer, fazem com muita vontade. Eu cheguei de manhã lá na igreja nesse domingo agora, já tinha um café da manhã que eles prepararam sozinhos lá, quiseram preparar o café da manhã, parecia um hotel na igreja, assim, eu achei fantástico, e tudo doado, da igreja não saiu R$ 1, eles quiseram fazer isso, né? Uhum. Mas por outro lado também, só para você ter uma ideia, hoje, na nossa igreja hoje, 2 jovens que são missionários, eles vão para Malásia em outubro, estão preparando para isso, né, no CFM,
Esse casal foi para a igreja hoje para doar um tempo para limpar os ar-condicionados. Então eles pegaram a escada, subiram lá no ar-condicionado, tiraram o filtro do ar-condicionado e começaram a limpar. E limparam, sei lá, tem 16 máquinas de ar-condicionado, é um monte. E eu fiquei sabendo pela administradora da igreja, que é funcionária da igreja lá, disse assim: olha, bispo, eles trabalharam das 10 da manhã às 3 horas da tarde, eu mandei só um marmitex para eles, e eles não estão desempregados agora, tal. O que você acha de nós fazermos uma oferta na vida deles? E eu concordei com ela, nós separamos um valor, além de darmos a alimentação deles, demos também um valor hoje. Pegamos um valor e contribuímos na conta deles, no Pix deles, com esse valor, voluntariamente. Eles não pediram, mas nós achamos que era necessário a igreja fazer isso. A nossa igreja tem uma parte social muito forte. Nós não temos na nossa igreja nenhum irmão passando fome. Nós nunca permitiríamos isso na nossa igreja. Então, nós compramos medicamentos, ajudamos até a pagar contas de luz, de água que vai cortar, de irmãos trabalhadores que estão em dificuldade. Nós distribuímos centenas de cestas básicas todo mês. Todo mês são centenas de cestas básicas. Então, a gente faz essa parte também, né? Então, a igreja faz voluntariamente porque vê o que está acontecendo também, né? Então, Eu entendi perfeitamente. Então é como se fosse um combinado, né? Existe um equilíbrio. A igreja tem demandas que são da área necessária profissional da igreja. Você mencionou a administradora da igreja, provavelmente contabilidade, provavelmente áreas que são fundamentais para a estrutura da igreja. Você tem áreas também que são de voluntariado, que as pessoas doam o tempo delas em razão da missão da igreja. A igreja está trabalhando por conta de missão, e a igreja, por contrapartida, também auxilia pessoas que estão, a causa, né, da vida das pessoas que estão em dificuldade, como uma comunidade, como os próprios apóstolos faziam entre eles, né, um ajudando o outro, a comunidade, um suportando o outro. Né? Pode chegar na nossa igreja, tem 700 membros, você pode perguntar para qualquer um da igreja se tem alguém em dificuldade extrema. Dificuldade todo mundo está passando, né? Mas dificuldade extrema a ponto de abrir a geladeira e não ter nada para comer. Na nossa igreja não existe isso. Nós não permitimos, porque os dízimos e as ofertas são arrecadados para isso, para ajudar essas pessoas. Amém. E só mais um ponto, você falou que em detrimento, na verdade, de acordo com o crescimento da igreja, novas posições profissionais podem ser contratadas serão financiadas com esses recursos que são doados. Não existe uma proibição nisso, por exemplo, no Adventismo existe a proibição de você pagar uma pessoa porque o culto é o sábado. Então você não pode pagar a pessoa porque no sábado não pode trabalhar. Então a pessoa só tem uma única opção, ela só pode ser voluntário, independente se vai ter 10, 15, 20, 30 cultos, não existe uma projeção, como você mencionou agora. Olha, Rodrigo, a igreja crescendo, há uma projeção de crescimento, há uma projeção de aumento de posições. Na igreja adventista isso não existe. Pode ter necessidade de 70 cultos, serão voluntários, não se paga ninguém aos sábados ou em qualquer outro culto. Só um. Não, aqui nós vamos contratar mais pessoas. Porque a igreja está com 700 hoje, mas no final do ano vai estar com 1.000 e pouco. Então, assim, nós vamos contratar mais. É mais para limpeza, é mais para o som, é mais para administrar, departamento infantil, cuidando dos pais. A gente quer, por exemplo, nós queremos que o departamento infantil visite as casas também. Né? Como é que uma pessoa vai fazer isso voluntariamente se ela tem que largar o emprego dela? Para eu tirar ela do emprego dela e colocar ela na igreja, eu preciso bancá-la, né? Tem razão. Honrar rigorosamente em dia, registrá-la, né? Nossa igreja trabalha assim. Glória a Deus, amém. Então, tá aí mais um exemplo para você que está aí passando por esse momento de transição, como uma outra igreja, de um ponto de vista bíblico, aplica a questão dos dízimos e das ofertas, essa questão de tirar 100% da boca da igreja, em termos das mãos da igreja, né, da força que a igreja tem, é algo desproporcional, na minha opinião. Pois é. Vamos lá. Finalizando então, pastor, já estamos aqui já chegando no final. Obrigado pelo seu tempo.
Abordagem e dúvidas e questionamentos. Eita, que esse é um tema complexo dentro do Adventismo. Você tem que andar, você tem que voar abaixo do radar, literalmente. Como a sua igreja lida com as dúvidas e questionamentos teológicos dos membros? Certo. Assim, se a pessoa é um líder, né, ela precisa estar alinhada com os fundamentos bíblicos, né, assim, e coerentemente com os fundamentos que a nossa igreja acredita, tá? Ninguém vai sair pregando o contrário do que a gente acredita, porque há uma coerência nisso. Acho que o adventismo também faz isso, talvez não tenha problema algum. Com relação às dúvidas, por exemplo, faz uns 6 meses um rapaz me procurou e falou: "Olha, eu não creio mais que Jesus era verdadeiro, eu acho que era uma lenda, eu não creio no Jesus histórico". Bom, tive que marcar com ele uma reunião. Marquei com ele, com a esposa dele, ficamos 2 horas conversando e eu mostrei para ele como Jesus é um Jesus histórico mesmo, é um personagem da história, que a ressurreição, por exemplo, é um fato histórico, né. Uhum, Então, nós trabalhamos com as dúvidas dos membros, eles podem questionar, qualquer pessoa pode questionar, né. Aliás, deve questionar, nós incentivamos a dúvida, sabe, Rodrigo, nós não repudiamos quem duvida. "Ah, uhum, você tem fé, você não tem fé, você está contrariando, você está se opondo à obra de Deus", tal. Não, você está com dúvida, você tem que expor a sua dúvida, e nós temos que ter respostas sinceras para perguntas sinceras, para perguntas honestas. Às vezes a pessoa está com uma dúvida lá, poxa, ela aprendeu assim, e como é que funciona isso? E ela uhum. tem dúvida, às vezes, com relação ao cotidiano, ao casamento e tudo mais. Então, nós elogiamos aqueles que têm dúvidas na igreja e tentamos responder todas elas. Legal. Uma pergunta assim direta. Você, de alguma forma, pastor, crê que a dúvida ela é algo que tem duas vias? A dúvida ela tem a via da honestidade, como você acabou de mencionar, mas você acha que o inimigo pode usar a dúvida também na pessoa? Como que você consegue, como pastor, identificar esse processo? Sim, o inimigo pode causar dúvida. O inimigo causou dúvida em Adão e Eva, porque eles conheciam muito bem a palavra e o mandamento. Mas aí ele disse assim, aí a serpente fala, né? Mas é certo que não morrereis. Deus Uhum. sabe que você vai ser conhecedora do bem e do mal. Come. Então criou aquela dúvida e ela comeu, né? Você vê, Jesus em Mateus 3 foi batizado e ele ouviu a voz que vinha do céu: "Este é meu filho amado em quem me comprazo", mostrando ali a identidade, a filiação de Jesus. Em Mateus 4, Jesus é tentado pelo diabo e o diabo fala: "Se tu és o filho de Deus", Hum, quer dizer, está questionando, colocando em dúvida a própria identidade que Jesus tinha acabado de ouvir. Né, então o diabo pode colocar dúvida assim no coração. Só que não há problema de duvidar. Eu tenho um capítulo inteiro que eu estou escrevendo agora no meu livro sobre dúvidas. Os apóstolos duvidaram, os irmãos de Jesus duvidaram. João Batista está preso, ele sendo precursor de Jesus, ele manda perguntar: "Vai lá e pergunta se ele é o Messias mesmo". é verdade. Vai lá, como assim? Ele tá perguntando: "Ó, eu tô por dentro da minha cabeça aqui, esse cara é realmente aquele que devia vir?". E Sim. aí Jesus responde: "Fala que os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os aleijados estão pulando aí de alegria. Hum. Avisa ele aí que quem tá aqui é o Senhor mesmo", né. Então, assim, as dúvidas aí por isso que eu recomendo de novo aquele livro, né, Duvidando em Direção à Fé, porque Hum. você pode duvidar em direção à incredulidade, ou você pode: "Não, eu tô duvidando porque eu quero ter mais fé". Eu tenho que duvidar para ter mais fé. A dúvida é a base da crença. Você Sim. duvida para acreditar mais, entendeu? Excelente, excelente, pastor, excelente. Legal, vamos lá. Crianças e jovens, acho que a gente já cobriu esse tópico, né, falando sobre crianças e o ministério também infantil, como a igreja atende às necessidades espirituais das crianças, no caso a gente tinha falado desse meu amigo que infelizmente está passando por essa dificuldade e a filhinha, no caso o ângulo era apologética, mas se você quiser abordar algum outro ângulo e de Não, ação, né, da sua falando igreja. de ministério, nós temos várias salinhas dividida por idades, né, as salinhas são estruturadas com professores e auxiliares, e temos uma sala inclusive, que nós chamamos de sala de apoio,
com 19, nós estamos com 19 autistas hoje na igreja. Então Uau, nós temos uma sala específica para autistas e síndrome de Down, né? É uma sala preparada para isso, toda adesivada para isso, fechada para isso, que tem, enquanto nas outras salas tem uma, duas professoras, lá tem 5 professoras para cuidar das crianças. Então, é um ministério da igreja, muito bem estruturado, a pessoa chega na igreja, faz o check-in do filho, os pais têm um aplicativo no celular, se a criança está chorando, o celular vibra e toca para ele poder subir para pegar a criança no departamento infantil. Tem reunião de pais e mestres, essas coisas. Então, todas as crianças são bem atendidas também na nossa igreja. legal. Só uma questão com relação, eu sei que isso é um ponto que para muitas pessoas que saem do Adventismo, ou que estão no Adventismo, ou em outras igrejas também que eu conheço. Existe aquela questão, eu não sei se é cultural, mas existe aquela defesa da ideia de que filhos devem assistir culto com os pais. E existem outras pessoas que defendem que os filhos devem ter um espaço dedicado para eles, para que a teologia seja apresentada de acordo com a linguagem e a compreensão deles, dos pequenos. Qual dessas duas vias você acredita que seja Então, mais vou adequado? te falar como acontece aqui na nossa igreja, tá? As crianças até 10 anos, elas chegam na igreja, elas já sobem direto para o culto infantil delas lá em cima, né? Tem uma parte superior onde acontece o culto delas. Os adolescentes de 11 a 15 anos ficam na igreja até o momento do louvor. Acabando o louvor lá embaixo, eles sobem também para um discipulado específico para a idade deles. Legal. A partir de 16 anos, aí já fica no culto, na nossa igreja já fica no culto direto. Eu acredito dessa forma, Rodrigo, porque, por exemplo, ontem mesmo eu ministrei sobre vencendo as tentações. E Sim. aí falei muito de pornografia, falei de vida sexual, de adultério, prostituição, para as pessoas se guardarem, claro, de uma forma polida, né? Há famílias ali, há senhoras ali. Eu não falo coisas obscenas, mas Uhum. são coisas não tão agradáveis para minha filha de 10 anos, por exemplo. Você Uhum. está vendo pornografia, você está vendo. Aí ela vai perguntar para a mãe: o que que é pornografia? Né? Ela vai perguntar: o que que é prostituição, que o pastor acabou de falar. Então, não Sim. é uma linguagem adequada para a criança. Né? E às vezes eu vou falar uma coisa que ela não vai entender, uma etimologia de uma palavra grega. A criança não tem que saber a etimologia da palavra grega agora. Então, ela vai para um ambiente onde a linguagem que é passada é de fácil compreensão para ela e assimilação para ela. Né? Então, por isso, nós separamos assim por idades. Perfeito. Perfeito, perfeito. Show de bola, pastor. Acho que essa é a última. Vamos lá. Vamos então para a última de todas. Deixa eu ver se tem alguma outra. É a última. Transição e acolhimento. Que conselho você daria para alguém que está considerando deixar o Adventismo para se juntar à sua congregação? E aqui a gente fala especificamente da CAL. Olha, pessoal, falando especificamente da Cal, na verdade eu recomendaria que você saísse do adventismo em qualquer cidade que você esteja. A nossa igreja tem 3 igrejas, São Paulo, Mongaguá e Praia Grande. Talvez não seja uma cidade que você mora perto da sua casa, né? Uhum. Então, falando de adventismo, como pastor, eu recomendo que você sim considere sair da igreja adventista e procurar uma igreja que não prega baseado em Ellen Gold White, baseado em visões, que não prega com livros acoplados à Bíblia, que são os livros de Ellen Gold White. Então, eu recomendo sim que você saia do adventismo e busque uma igreja saudável, né? A nossa igreja está de portas abertas para qualquer pessoa que deseja participar ou se envolver e conhecer. Eu digo sempre o seguinte, Rodrigo: venha na igreja e venha namorar a igreja. E quando você vier e visitar uma igreja, aí onde quer que você esteja, se você mora, sei lá, em Quixeramobim, você está bem longe aqui. O que você faz? Vai namorar a igreja, vai visitar e analise a igreja. Eu sempre digo assim aqui: você que está vindo aqui, está namorando a igreja, está avaliando a vida do pastor, como é que é a igreja, se prega realmente a Bíblia, Sim. se tem um louvor cristocêntrico, se cuida bem das crianças, se há transparência nas finanças.
Se todo mundo fizesse isso, eu falo de púlpito isso, se todo mundo fizesse isso, nós evitaríamos muitos problemas que podem existir e que acontecem em muitos locais. Sim. Então, vai na igreja, visita a igreja, namora a igreja, pergunta para o pastor, como é que é isso? Como é que funciona aquilo? Muita gente vem aqui e fala assim, ó, eu quero sim fazer parte da CAL, mas antes eu quero conversar com você. Eu quero Uhum. saber como é que você pensa sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Eu digo, você faz muito bem, porque você não vai se unir a uma igreja que você não conhece. Sim. Então, nós estamos de portas abertas aos adventistas que queiram sair do adventismo e estarem numa igreja saudável, bíblica, honesta e transparente, para Uhum. viver um novo tempo longe de Ellen Goldwhite e perto da Bíblia Sagrada. Esse é o nosso desejo. Então, estamos aqui de portas abertas para você. Amém, amém, glória a Deus. Pastor, sem palavras para te agradecer, muito obrigado mesmo. Eu creio que esse formato é um formato que vai ser uma bênção para muitas pessoas. Estou muito feliz por ter começado com você, episódio número 1, Eu que me e sinto honrado aí, privilegiado. vai ser muito bom. E olha, às vezes a gente fala, poxa, claro que a gente está dentro do ângulo adventista, né? Mas eu creio que todas as respostas que você deu, todas elas servem para qualquer pessoa, de qualquer origem, né? Religiosa, doutrinária, igreja, enfim. Qualquer pessoa que esteja pensando aí em iniciar uma relação com Cristo através de uma igreja saudável. Então, eu vejo muito valor para todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado você, muito obrigado você que acompanhou o vídeo até agora. Eu vou deixar aqui uma palavra final. Pastor, por favor, fale novamente então dos endereços das regiões da igreja, da comunidade apostólica livre, e também fale a respeito do Teologar e do Instituto Teologar, que também tem sido uma ferramenta de Deus aí para muitas pessoas. Legal. Falando primeiro do Teologar, aqui no YouTube você vai encontrar o nosso canal, é só digitar Teologar, você vai encontrar. E nas outras redes está como Teologar Oficial. Então, Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, é Teologar Oficial. Aí tem muito conteúdo, tem conteúdo sobre o Adventismo também lá, você pode conferir. Tem até um debate que eu tive com o Rodrigo Silva, né? Você pode conferir Uhum. lá também, tá? Com relação à igreja, nós temos em 3 cidades: São Paulo, Zona Norte de São Paulo, Vila Maria Baixa, o endereço é Rua Dom Luiz Felipe de Orleans, número 326, Vila Maria Baixa, tá? Aqui no litoral nós temos em Mongaguá, no bairro Vera Cruz, eu não sei o nome da rua lá, mas é no bairro Vera Cruz, e aqui na Praia Grande, Avenida Kennedy, 1073, na Guilhermina. Então você pode também assistir virtualmente os nossos cultos como Comunidade Apostólica Livre em Praia Grande. Aí você vai pegar os cultos da Praia Grande aqui. E no Instagram, a nossa igreja é igrejacal.pg. Igrejacal.pg no Instagram. Assim você vai encontrar a gente também. Legal. Só abrir um parênteses aqui, eu vou colocar aqui na tela o endereço do site que eu vi aqui rapidamente. Deixa eu ver se eu estou Nós colocando a temos um forma site que correta. está desatualizado, que é o Cal Virtual. Ele está desatualizado, ele tem os endereços aí, tem os endereços, tá? Tem os endereços das igrejas nesse É, site, né? Uhum. isso aí tem o endereço, mas então como ele estava desatualizado, a gente deixou só os endereços ali para o pessoal encontrar a gente, tá? Mas é calvirtual.com.br, Show, show de bola. certo? E o Instituto Teologar, pastor? Ah, sim. Então, o Instituto Teologar, passamos de 5.000 alunos, uma bênção, muita gente aprendendo, e nós temos vários cursos, um deles, inclusive, de apologética, tá? Uhum. Então, se você quiser conhecer mais sobre a defesa da fé, tem um curso específico sobre isso. Nós temos também o curso de teologia, que tem mais de 300 aulas. Nós temos curso de escatologia, que vai ensinar sobre o fim dos tempos. Curso de bibliologia, que vai te ensinar a Bíblia. E alguns cursos pequenininhos. Eu não sei se você já viu, Rodrigo, mas lá a gente tem curso assim, de R$ 9, de R$ 1. Tem curso de R$ 14. São cursos curtos, né? Então, por exemplo, cursos sobre o inferno. O que a Bíblia fala sobre o inferno? Diferente de como pensa o adventismo, que o inferno, as pessoas que vão para o inferno vão ser aniquiladas, o que a Bíblia fala? Então, são 5 aulas respondendo questões sobre o inferno, mostrando na Bíblia, abrindo texto, né? Então, Uhum. essa série está R$ 19, por exemplo, é um curso sobre isso. Curso Cartas do Apocalipse.
Você pode aprender as 7 cartas do Apocalipse, o curso é R$ 47, sei lá. Então você pode acessar lá e ver o curso que você se interessa e se matricular. Sim, acessível para todas as pessoas, Tem todos de os R$ 1 a R$ 2.000 o curso. e lembrando que isso, gente, é formação, tá? Isso é credenciamento de conhecimento. Você vai sair desse curso credenciado com uma informação importante. Então, não é, por exemplo, não são pregações, não é uma coisa de pregação, é uma coisa que foi desenvolvida para que você adquira o conhecimento como um curso, como qualquer outro lugar aí que você vá absorver um curso. Excelente, pastor. Pastor, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e espero que a gente já consiga publicar hoje, porque ficou uma conversa direta e tranquila, sem nenhum tipo de problema técnico nem nada. Glória a Deus por isso e que Deus abençoe essa comunidade. A comunidade apostólica livre continua sendo um farol na praia, literalmente, né, onde você está, um farol ali iluminando as pessoas que estão na região, sendo luz para as pessoas e também representando o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pelo convite e que Deus abençoe todos vocês. Valeu, galera. Um abraço e até o episódio 2. Vem aí, vamos falar de outras igrejas, hein? Se prepare.